Quais são as denominações do Espírito Santo? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Alguém já disse que, aliás, tem vários teólogos que dizem isso, que o tempo da criação foi o tempo do Pai. O tempo da redenção foi o tempo do Filho. E agora estamos no tempo do Espírito Santo. Claro, sempre lembrando que as pessoas da Santíssima Trindade agem em conjunto. Mas chegamos na pergunta de número 138 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: quais são as denominações do Espírito Santo? O Espírito Santo. O Catecismo diz que o Espírito Santo é nome próprio da Santíssima Trindade. Espírito Santo, sua missão é santificar. Jesus o chamou também com outros nomes. Chamou-o de Paráclito. Paráclito quer dizer o Consolador. Jesus também o chamou de Advogado, aquele que intercede por nós. Jesus também chamou o Espírito Santo o Espírito da Verdade. Prometeu-nos o Espírito da Verdade, aquele que ajuda-nos a descobrir a verdade. Esta verdade que nos liberta. O Novo Testamento dá outros nomes, talvez belíssimos, ao Espírito Santo. Chamou-o de Espírito de Cristo. Claro, foi Cristo que nos conquistou, que nos mereceu o Espírito Santo. Espírito de Cristo porque agiu e ajudou na obra redentora, na obra salvadora de Jesus. Espírito do Senhor, aqui no caso no Senhor Jesus, o Kyrios, onde o Espírito Santo encontrou um campo extraordinário de ação. O Novo Testamento chama também de Espírito de Deus. Vejam que nome bonito, Espírito de Deus. Espírito da glória, Espírito da promessa. Então, são nomes diversos para a mesma pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade. A terceira pessoa que tem como missão santificar, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem como missão no mundo santificar a Igreja, nos santificar. Aquele que é a alma da Igreja, aquele que conduz a Igreja para viver o quê? Na verdade. Aquele que intercede pela Igreja. Às vezes nós podemos dizer com gemidos que nem se pode descrever. O Espírito Santo foi a maior conquista de Cristo para nós. Sem o Espírito Santo não existiria hoje a Igreja. Veja que importância tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existiria fidelidade. Sem o Espírito Santo não existiríamos no caminho de Cristo. Mas porque o Espírito Santo age, sabemos que não só a santidade é possível, mas nós podemos escutar a palavra de Cristo com a mesma força e com o mesmo vigor, com a mesma capacidade de formar corações, como quando foi proferido pela primeira vez. E quantos santos nos testemunham isso? Que tenho lido um versículo da Bíblia, que tendo lido, quantos santos que tendo lido um versículo da Bíblia, tendo lido, as suas vidas mudaram, a ação do Espírito Santo em seus corações. Vejam a importância do Espírito Santo. E nós mesmos, quando olhamos para trás e depois identificamos como é que fui capaz de falar aquilo, como é que eu fui capaz
de pensar aquela outra coisa. Depois daquela oração que eu fiz, e concluímos muito humildemente, foi o Espírito Santo que agiu em nós. Foi o Espírito Santo que falou por nós. Foi o Espírito Santo que nos deu a capacidade de discernir aquela verdade. Foi o Espírito Santo cuja verdade nós sozinhos não teríamos nunca tido a capacidade de alcançar. Então, para que o Espírito Santo encontre em você, encontre no seu coração muito aberto, para que o Espírito Santo possa transformá-lo, a verdadeira liberdade só existe quando nós decidirmos pela verdade. Somente seremos verdadeiramente livres quando buscarmos a ética, a honestidade e a verdade. E o Espírito Santo nos ilumina. Somos verdadeiros quando nos voltamos para Deus e dizemos: eu pequei, Pai. Somos verdadeiros quando pedimos desculpas, quando nos reconhecemos frágeis, humildes servos. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.